Olá, sou a acadêmica Amanda Souza dos Santos, tutor Euclides Vieira Souza Filho, e venho por este trabalho apresentar a minha socialização do meu trabalho. A apresentação do meu trabalho vai ser sobre letras em inglês, que é a disciplina. Vou falar sobre a metodologia de ensino e o programa de extensão escolhido foi a alfabetização e letramento de ensino à distância, anos iniciais, no ensino fundamental. O produto virtual que foi criado foi um e-book. A justificativa do meu trabalho é informar o quanto as etapas do estágio curricular obrigatório à distância foi muito importante para o meu desenvolvimento. Essa proposta escolhida, eu busquei abordar os princípios e os desafios do processo da alfabetização e a forma que ela acontece a cada pessoa, como ela atinge níveis diferentes em momentos diferentes, situações, dentro do próprio ritmo e motivação de cada educando. O alfabetizar letrando, ele tem em conta os costumes sociais e os ofícios da escrita na sociedade. Então, esse trabalho, ele tem uma elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo de escrita e interações sociais e orais, considerando também a significação que a escrita tem na sociedade. Então, é inesquecível que cada educador tenha um olhar amplo, compreender a complexidade e localizar métodos que se encaixam no quadro de desenvolvimento da alfabetização e o letramento. Os objetivos são incentivar a leitura, a escrita por meio de propostas lúdicas e significativas, desenvolver o conhecimento ajustando de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades efetivas, físicas, cognitiva, de inter-relação e de intervenção social, para agir na busca do conhecimento de cada aluno. Estimular também a criatividade e a expressão das crianças, que é o mais importante, para a gente também poder conhecê-las e observar diferentes sons nas palavras. A fundação do meu trabalho, ela diz que com a chegada do Covid-19, a gente teve uma mudança muito grande no ensino nas escolas, né? Porque acabou causando diversos impactos no contexto educacional. E a alfabetização e o letramento são procedimentos que nos motivam a compreender como e de quais maneiras acontecem no âmbito escolar, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a alfabetização ela é entendida como uma técnica que tem o objetivo de ensinar a ler, escrever e de maneira coerente, já que o letramento se trata de habilidade de fazer o uso da leitura e escrita não só na escola, mas também nos espaços sociais. Então, sendo assim, o alfabetizar e letrar são inseparáveis e eles devem sempre caminhar juntos. Então, portanto, podemos dizer que um indivíduo alfabetizado nem é sempre um sujeito letrado no sentido pleno da palavra, mas embora até mesmo um indivíduo considerado analfabeto possui algum nível de letramento. Então, muitas vezes, é o analfabeto funcional, que apenas decodifica o alfabeto, mas não utiliza a leitura e a escrita como uma função social. Então, no âmbito que a gente vive, é muito importante a gente estar também informando ao educando que ele procure o ambiente, né, para poder ter as leituras, ter contato com revistas, jornais, gibi, qualquer coisa que leve a pensar em leitura. Certamente o educando ele vai se motivar a ler e escrever. Então, desde cedo a gente pode refletir sobre as características dos diferentes textos os quais os alunos têm acesso. Então, a alfabetização ela é um processo que ela envolve a substituição gradativa. E com certeza ela é primordial, né? Devemos ter muito a compreensão. O processo de alfabetização inicia na infância e se entende por toda a vida. Por isso que é muito importante a leitura e a escrita, para abranger todas as linguagens de modo que os alunos adquirem a competência de exibir suas preferências, suas dificuldades e que também que possam produzir textos compreensíveis. E o educando, assim, ele pode se tornar um sujeito ativo, né, participando do mundo, do contexto social a qual eles estão sendo inseridos. Então, o incentivo na alfabetização promove a criatividade e a sensibilidade do aprendiz. Então, os alunos, os educandos, eles precisam ter a prática da alfabetização e o letramento que eles são realizados.
o professor ele precisa ter uma aula muito bem planejada para que ele possa estar interagindo sempre com o aluno, falando sobre a cultura, a participação, né, com que possa estar sempre incentivando a leitura e a escrita. Os alunos, eles têm o poder da compreensão da função social. O educador ele precisa saber que o momento certo para articular a leitura e a produção de texto, ele tem que fazer a intervenção adequada para o aluno progredir, pois é uma fase de libertação, aquisição da escrita e não pode ser entendida como um recurso memorativo. E o alfabetizar é oferecer ao aluno a oportunidade dele poder se expressar ou construir o seu próprio conhecimento. Então, compreender que alfabetizar letrando não consiste somente em um novo método, e sim num processo de reconstrução da leitura e a escrita, os alunos devem sempre manter a prática. O processo exige que o professor coloque sempre os alunos em contato com variados gêneros textuais em sala de aula ou na forma remota. Oportunizar a eles a vivência com diversas práticas sociais da leitura e da escrita. Então, ensinar o aluno é ler, produzir texto em situações reais de comunicação, substituindo práticas tradicionais dos livros didáticos por práticas que fazem sentido na vida do cotidiano, para o cotidiano de cada educando. Então, a metodologia desse trabalho, eu criei um e-book que consiste num processo de alfabetização de forma diferente a cada pessoa. Nisso, eu gostaria de trabalhar o lúdico, que foi o que eu fiz com os alunos remoto nas aulas que eu tive remota na escola, a concentração e a construção da linguagem desses alunos e os desafios de cada um e a importância de alfabetizar no ensino fundamental à distância é muito importante, por isso que as aulas devem ser bem planejadas. A gente deve levar em conta também a comunicação do indivíduo, né, para que ele totalmente possa ser algo diferente, uma forma de aprendizagem de que uma criança se difere de um adulto, certo? E que o papel do educando é que ele precisa também sentir o professor, sentir que o educador está ali para se identificar com ele, para que o educando tenha uma desenvoltura no processo de ensino de aprendizagem boa. Essa é a minha observação virtual. Então, o nome da instituição concedente, onde eu tive pessoalmente e também de forma remota, é o Professora Silvia Prazeres de Carvalho. A localização fica na Servidão João Quinguim, Governador Celso Ramos, e a quantidade de estudantes são 73 estudantes. Aqui embaixo tem as informações de área de atuação, o turno de atendimento, o quadro de funcionários, a experiência e formação. Também tem a estrutura da escola, que foi uma experiência bem diferente porque é uma escola bem moderna e bem estruturada, e as propostas pedagógicas que eu achei muito interessante, porque eles estão tentando buscar na sociedade, junto a eles, a proporcionar um esclarecimento e a diversidade dessas aulas remotas. Então, eu achei isso muito importante. Aqui é o roteiro de entrevista de planos de aula que eu tive com alguns professores. Aí tem aqui algumas informações, como qual sua área de formação, em qual instituição se formou, após a graduação, houve outros investimentos na sua formação? Desde quando atua como docente? Em quais instituições de ensino já lecionou? Então, ali por demais a gente tem outras questões que eu achei muito interessante. Conversei com vários professores com as mesmas questões e cada um respondeu de uma forma diferente. Então, foi um aprendizado muito grande, foi muito legal porque eu pude ouvir a opinião de várias pessoas de formas totalmente diferentes. Claro que todos eles buscando o melhor para os alunos. A vivência do estágio ela foi desenvolvida na Escola Municipal Silvia Prazeres de Carvalho, como eu falei anteriormente, que é mantida em Governador Celso Ramos. As turmas de funcionamento da escola são no período matutino e vespertino. Tem uma direção muito boa, uma coordenação, um secretário, tem merendeira, professoras de inglês e tem um professor de educação física.
São 3 professores da educação infantil e 4 professores dos anos iniciais. É uma escola bem pequena, né? Tem somente 73 alunos, então a experiência foi muito boa, tive muita atenção pelo fato da escola ser uma escola menor. E ela é composta por 4 salas de aula, uma sala de secretaria e direção, uma dos professores, biblioteca, um refeitório, cozinha, despensa e 4 banheiros e um parque. Os recursos que a gente pôde ter na escola e com os alunos remotos foi DVD, TV, impressora, retroprojetor, aparelho de som e tablets. O que eu achei muito interessante dessa escola onde eu pude fazer o estágio é que os tablets, o secretário da educação, ele disponibilizou um tablet para cada criança, para que eles pudessem levar para casa para poder trabalhar as atividades. Então eu achei isso muito legal, porque não são todos que têm essa oportunidade e eles puderam ter essa oportunidade. Então o produto virtual, como eu já havia informado desde o início, foi criado um e-book, o público-alvo é o público em geral. Esse é o meu produto virtual, aqui eu deixo o meu link, né, para poder verificar o meu produto virtual lá no YouTube. Espero que gostem. As referências que eu usei para me basear em toda essa justificativa, esse desempenho do meu trabalho foi Fernandes Maria, Os Segredos da Alfabetização, Kramer, Sônia e Leite, A Infância e a Produção Cultural, Soares Magda, que eu li alguns livros sobre o letramento, Um Tema em 3 Gêneros, Um Tema em 3 Gêneros e o Alfabetização e Letramento. E por último, o Tefone, Leda Verdiani, que é a escrita, alfabetização e letramento. Então, aqui por final, eu deixo para vocês uma mensagem do Paulo Freire: quem ensina aprende o ensinar, e quem aprende ensina o aprender. Então, eu acho que essa mensagem ela é muito importante, porque a gente pode levar alguma coisa com ela, né? Porque se a gente pensa em ensinar, lecionar, a gente tem essa responsabilidade também de estar aprendendo, né? Então isso é muito importante. Gostei muito dessa escrita do Paulo Freire. Então deixo aqui o meu agradecimento. Obrigado pela atenção, espero que gostem do meu vídeo, ok? E muito obrigada!